eu venho dizendo que mais importante do que gente são as instituições, o Butantan e a Fiocruz. E a gente não quer ver vacina politizada, e eu já falei logo de cara que se a vacina do Butantan tem o mínimo necessário, como o senhor teve a coragem de dizer, não podia divulgar, acho que por questão contratual, a eficácia da vacina, eu tomo rindo. Se quiser, eu tomo já agora. Tá? Claro que eu não vou furar a fila. O dia que eu chegar o momento de tomar a vacina, eu vou tomar a vacina, mas rindo. E se tiver essa do Butantan aqui, eu vou tomar essa do Butantan aqui. Aqui tiver, eu vou tomar. Não me interessa de quem der a vacina e de onde é a vacina. E 50% já é uma proteção muito melhor que nada. É só você fazer uma conta matemática. É melhor ter metade de chance ou chance nenhuma? Simples assim, e era uma vacina segura, com o vírus inativo. Previsão de produção do Butantan, o mais importante é a gente ter produção agora da vacina, já que foi discutida a eficácia, já que foi discutida a segurança. É a vacina mais segura que tem, porque o processo é esse de vacinas que a gente toma mesmo, né? É vírus morto, não é vírus ativo, não é RNA mensageiro nem nada, mas o mais importante agora é pensar na fabricação dessa vacina aqui, além das vacinas que nós já temos. Há uma previsão, essa história de data de vacinação, há uma previsão de vacinação ou vai seguir o Plano Nacional São Paulo, vacinando ao mesmo tempo em todo o país? Acho que Manaus terá a preferência porque a situação lá é de uma calamidade terrível. Bom dia, Dimas. É um prazer falar com o senhor. O meu respeito como cientista, como ser humano e, acima de tudo, como um desses caras da linha de frente que estão dando tanto para salvar tanta gente. É um prazer falar com o senhor. Um ótimo dia. Bom dia, Datena. Bom dia, Neto, que acabou de nos deixar aí. É um momento importante, Datena, e tudo indica que, havendo autorização do uso emergencial pela Anvisa agora no próximo domingo, já está anunciado que haverá a reunião lá dos diretores, e que inclusive será uma reunião pública. Então, havendo aí, ocorrendo essa autorização de uso emergencial, as vacinas estarão disponíveis. Nós temos 6 milhões de doses de vacina prontas aqui, né, na prateleira, ansiosas, né, ansiosas para seguirem aí o caminho em direção aos estados, aos municípios, e que poderá se iniciar, havendo essa autorização, o mais rapidamente possível. Aí depende da distribuição do Ministério da Saúde. Da nossa parte, está tudo pronto, as vacinas estão aguardando o embarque, né? Então, isso pode acontecer já no início da próxima semana, e acompanhando aí as reuniões que o ministro tem programado aí com os governadores, parece que vai ocorrer aí um anúncio dos quantitativos de doses para cada estado e da logística, né, de quando essas vacinas vão estar, pelo que eu entendi, inicialmente nas capitais, né, deve começar todos os estados no mesmo dia nas capitais. Então, isso é uma excelente notícia, quer dizer, esperamos que não haja nenhum atraso aí por parte da Anvisa, isso é importante, né? A Anvisa está com esse processo de uso emergencial e esperamos que sejam, de fato, autorizadas as vacinas. Na realidade, essa vacina que o Butantan produz é a única vacina que, nesse momento, está aqui no Brasil. Ainda não tem outra vacina, né? Quer dizer, vai chegar aí, tem previsto a chegada de 2 milhões de doses de vacinas da Índia, mas essas vacinas ainda não chegaram. Então, nesse momento, temos essas 6 milhões de doses e aguardamos aí a autorização para poder fazer essa distribuição. Agora, com relação, se você me permite só uma observação, Datena, você mencionou aí a questão da eficácia, né? Veja, essa eficácia que foi divulgada é para o estudo feito em profissionais de saúde.
E isso traz uma diferença fundamental. Quer dizer, os profissionais de saúde são aqueles que são mais desafiados pelo vírus, né? É onde a Tem mais probabilidade contato. é muito mais alta do que na população normal, né? Então, para a população normal, essa vacina foi testada na Turquia, que inclusive começou ontem a vacinação emergencial na Turquia, e na população normal, população comunitária, a eficácia da vacina foi 91%. Né? Então, é importante essa observação, quer dizer, esses 50,4% foi específico para a população de profissionais de saúde, com uma alta exposição de vírus, quer dizer, uma incidência aí de 22% nessa população, sendo que o habitual na população aqui do Brasil é 3, 4%. Né? Então, a vacina foi submetida a um teste muito rigoroso, e apresentou resultado excelente do ponto de vista da prevenção de doença. Quer dizer, 100% preveniu casos moderados e graves e 78% da prevenção de casos leves. Né? Então, um desempenho espetacular dessa vacina. Né? Quer dizer, uma vacina que tem comparação com qualquer outra vacina que está sendo usada nesse momento, mesmo porque nenhuma dessas outras vacinas, Datena, foi testada na população de profissionais de saúde. Nenhuma delas. Né? Todas foram em uso na população geral. Isso para esclarecer aí, porque é muita dúvida, muita conversa. Né? Foi dito isso aqui ontem. Foi dito isso aqui ontem, mas tem o outro lado também, né? Claro que grupo de controle é uma coisa e vacinação em massa é outra. Às vezes você pega a vacina americana, que tem 90%, 95% de proteção em grupo de controle, e quando se aplica em massa, a eficácia não é a mesma. Então é muito relativo. Vamos ver como é que vai funcionar a aplicação em massa. Os países que estão aplicando emergencialmente até agora, e não haveria tempo, são os que mais estão apresentando números negativos aí, Reino Unido e Estados Unidos. São os piores números do mundo. Então, não adianta também a gente pensar que vai tomar a vacina agora e que a doença vai acabar amanhã. Nós vamos ter que esperar qual é o resultado da vacina fora do grupo de controle, primeiro com a vacinação emergencial, mas principalmente com a vacinação em massa, para a gente ver o resultado. Quem sabe o resultado dessa vacina Coronavac seja muito melhor do que a gente espera. Quem sabe o resultado seja pior do que a gente espera. Pior eu duvido. Né? Mas funciona assim com as outras vacinas também. Você está esperando 95% de proteção e pode ser que aplicando em massa não funcione assim. Tomara que não. Mas, doutor Dimas, para ser pragmático, o senhor tem que nos deixar já, acho que quase que imediatamente, mas quem é que vai ser prioritariamente vacinado pelo plano que há de vacinação? Como é que vai funcionar? Quem vai receber as primeiras doses? Como é que faz para receber a dose da vacina? Seria importante avisar isso para quem está nos ouvindo. Datena, o plano de vacinação que está divulgado, ele prevê a vacinação inicial de profissionais de saúde e de idosos acima de 75 anos, depois de 70 a 74, depois de 65 a 69, enfim, uma gradativa vacinação dos grupos de risco. Né? Primeiro, serão vacinados os grupos que têm maior risco de infecção, profissionais de saúde, e aqueles que têm mais risco de doença grave, que são os idosos. E aí, progressivamente, à medida que chegarem as vacinas, né, maior volume de vacinas, isso se estende às demais populações, que é muito assemelhado com o que acontece com a vacina da gripe, né? Quer dizer, profissionais de saúde, idosos, depois aí os profissionais que entram em contato mais frequente com o vírus, né? No caso de professores, trabalhadores do transporte, e progressivamente aí até atingir as populações menos vulneráveis, né? Tudo vai depender da disposição, né, do quantitativo de vacinas que vai chegar aqui no Brasil. Nós ainda não temos com muita clareza isso,
Quer dizer, o Ministério fala que terá até 300 milhões de doses para esse ano, mas de fato, nesse momento nós temos 46 milhões de doses contratadas aqui do Butantan e 100 milhões de doses contratadas da Fiocruz. A Fiocruz ainda não começou a produção, né, ainda não recebeu a matéria-prima para a produção dessas vacinas e está previsto para março, né? Então, até março, nós teremos aí as vacinas que o Butantan vai entregar e esperamos que outras vacinas também possam ser adquiridas pelo Ministério, porque isso é importante. Quer dizer, a população de risco no Brasil é em torno de 30 milhões de pessoas e que, portanto, seriam necessários 60 milhões, no mínimo 60 milhões de doses para cobrir essa população, né? Então, é preciso completar esse quantitativo o quanto antes possível, né? Porque também não pode se espaçar muito, não pode se demorar muito para a vacinação dessa população. Essa população teria que ser vacinada o mais rapidamente possível para poder ter uma diminuição no número de mortes, no número de internações, no número de procura a serviços de saúde, né? Que nesse momento é uma urgência, né? A segunda onda está aumentando, tá até explosiva aqui no Brasil, e na esteira da segunda onda vem também a onda de mortes, a onda de internações, a onda de procura de serviços médicos, né? E a vacina ajuda nesse ponto. A variação do vírus tem provocado diretamente o maior número de mortes, porque parece que ela é mais virulenta, ela se espalha mais, tanto que o Japão já tem tentado o sequenciamento de uma variação de uma família que chegou de Manaus, do Japão, com a mutação brasileira já. Essa variação é que tem provocado o maior número de mortos, doutor Dimas? Olha, a chamada variante do Reino Unido foi a primeira a ser descrita, né? Com um aumento de transmissão em torno de 70%. E ontem foi divulgada uma nota prévia de que essa variante já está em 70 países. E aí veio também a notícia de que a variante brasileira, essa de Manaus, que foi detectada no Japão, além da mutação do Reino Unido, além dessa variante do Reino Unido, tem também uma outra mutação que também dá uma velocidade maior, que é da África do Sul. Então, essa variante brasileira preocupa, sim, né? Nós precisamos conhecer essa variante muito rapidamente e certamente ela já está circulando no Brasil. Quer dizer, se ela está em Manaus, ela está em outros lugares. Ela não é exclusiva, com certeza. E precisamos saber qual a extensão da distribuição dessa variante no Brasil para poder tomar as medidas cabíveis. Quer dizer, além da questão da movimentação social, da falta aí de isolamento, de aumento das aglomerações, né, pode estar também contribuindo para essa velocidade aumentada, essa variante, né? E aí ficamos muito preocupados, porque se a variante transmite mais rapidamente, o número de casos é maior e, consequentemente, o número de óbitos é maior, né? Que é proporcional, né? Quer dizer, uma porcentagem dos casos vai para o hospital e acaba morrendo, né? Então, preocupa muito. Eu queria pedir ao Garrafa que me avisasse o tempo que eu tenho, porque a gente tem que liberar o Dimas. Imediatamente você me avisa aqui no ouvido, não é no celular, não. Me avisa aqui no ouvido, porque no celular não estou olhando. Tem um outro problema aí, porque além da gente precisar de mais vacina, porque tem mais gente contaminada, tem aquela pergunta natural e óbvia que eu já tinha como certeza a resposta, e agora talvez por parte dos cientistas que eu tenho perguntado. O vírus tem mudado mais rapidamente que os outros vírus, por isso que tem essa mutação, ou pelo fato de a gente ainda não ter começado uma vacinação em massa, ele está tendo tempo de mudar? Qual é essa história e qual é a probabilidade das vacinas servirem para essas mutações que nós estamos tendo aí? Datena, a evolução do vírus, quando ele entra na espécie humana, né, é essa mesmo, ele vai mudando.
Quer dizer, à medida que a gente vai convivendo com esse vírus, ele vai se adaptando cada vez mais a essa convivência. Então, é normal que ele sofra mutações. Especificamente esse, ele não tem uma grande velocidade de mutação, né? Ele tem o que é mais ou menos observado em outros tipos de vírus, nada de especial nesse sentido. Agora, que essas variantes vão continuar aparecendo, vão. É o que acontece, por exemplo, com o o vírus da gripe. Então, todo ano, as variantes que determinam a doença, elas mudam, né? Por isso que nós precisamos mudar a vacina da gripe quase todos os anos. É possível que isso também venha acontecer com esse vírus, né? Que ele vá mudando durante o ano e as vacinas tenham que ser adaptadas. Até esse momento, com todas essas variantes que já foram descritas, né, não houve ainda mutação em relação à efetividade da vacina. Quer dizer, mesmo esses que já são com essas variantes, a resposta do organismo, a resposta do sistema imune combate esse vírus da mesma maneira, né? Então, até agora, não houve necessidade aí de fazer nenhuma mudança na composição das vacinas. Bom, claro que a gente depende de comprar outras vacinas, só Oxford e só a vacina Coronavac não vai adiantar. Uma pergunta em duas. Quanto o Butantan já está produzindo? Como é que está a plataforma de produção do Butantan, que tem capacidade de 1 milhão de vacinas por dia, segundo o doutor Dimas Covas? É o maior, acho que, da América Latina produtor de vacinas. Quanto a gente já está produzindo? Quando essa plataforma estará completa para produzir? Se há os insumos necessários para produzir? E a outra pergunta, na verdade, eu esqueci, porque eu tenho tempo e quando eu tenho tempo para fazer entrevista, a gente acaba esquecendo coisas importantes. Mas era uma coisa importante. Mas vamos saber como é que está a fábrica primeiro, o que está produzindo e como que vai produzir e se vai chegar a esse 1 milhão de doses por dia do Butantan, o que é seríssimo. A pergunta eu lembrei, se tiver, por exemplo, uma outra vacina a ser produzida pelo Butantan, a planta que é específica para a Coronavac, ela pode ser alterada em parte da produção para produzir essa outra vacina também, doutor? Sim, Datena. O Butantan tem várias plantas de produção, né? Uma está sendo reformada específica para o coronavírus, mas nós temos outras vacinas também em desenvolvimento, Datena. Quer dizer, essa é a primeira vacina feita em associação com a China para ganharmos velocidade, né? Mas nós temos outras vacinas em desenvolvimento, e algumas muito promissoras, né? Então é possível que até o meio desse ano, além dessa vacina, nós tenhamos outra vacina sendo produzida aqui no Butantan com uma capacidade muito grande de entrega. Nesse momento, 1 milhão de doses, na realidade essas doses dependem da matéria-prima que vem da China. Quer dizer, toda a matéria-prima que nós já recebemos até esse momento já estão em processamento. Vamos receber mais brevemente um outro lote de matéria-prima, um grande lote de matéria-prima, e, portanto, vamos produzir nesse ritmo de 1 milhão de doses até completarmos aí as 46 milhões de doses que o Ministério contratou. Adicionalmente a isso, temos condições de fazer mais, né? Podemos chegar a 100 milhões de doses ainda até julho desse ano, julho, agosto desse ano, mas essas doses ainda não foram contratadas, né? Existe aí uma possibilidade de serem contratadas pelo Ministério, mas até esse momento não foram contratadas. Para São Paulo, qual é a cobertura que o Butantan já vai produzir e em quanto tempo vai produzir para a população de São Paulo, se não me engano, 44 milhões de habitantes? Então, com a definição do Plano Nacional de Imunização, Datena, todos os estados receberão o quantitativo de vacinas para a cobertura das populações a serem vacinadas, né? Então, vai ser igualitário, né? Isso, é igualitário, é proporcional à população. Então, todos os estados devem receber
Isso. Todos os estados devem receber, no primeiro momento, doses para fazer a vacinação dos profissionais de saúde e dos idosos acima de 75 anos. E aí, progressivamente, à medida que as vacinas vão sendo liberadas, né, incorporando as demais faixas, né? É assim que sempre é feito, né, com todas as outras vacinas, né? E espero que isso aconteça já essa semana que vem, né? Essa semana que vem, tendo essa autorização, é importante que comece a campanha de vacinação. Quer dizer, não podemos aguardar com a vacina na prateleira, né? Eu acho que isso que é importante. Eu tive uma informação semana passada, na segunda-feira, de fonte muito forte, que tanto a Coronavac quanto o Oxford iriam pedir a vacinação emergencial. E eu banquei a notícia porque a fonte era muito forte. E, de fato, as duas pediram a autorização emergencial para o uso da vacina. Por isso que eu banquei a notícia, porque eu confiava em quem me falou. E continuo confiando. E a mesma fonte me informou de uma forma vaga, que eu perguntei, nós teremos a aprovação emergencial da Coronavac e de Oxford até domingo? E a resposta foi vaga. Foi, estamos em análise. Apesar da resposta ter sido vaga, eu tenho a impressão que a necessidade é aquele velho ditado que minha avó já dizia, ocasião faz o ladrão. Olha aqui, ó, o alerta do UOL, a gente está sendo transmitido pela plataforma do UOL, para o mundo inteiro essa entrevista, mas alerta do UOL nesse momento, ó, avanço da pandemia, país atinge nível crítico em ocupação de UTIs desde julho, diz a Fiocruz. Então, quanto mais cedo a gente vacinar, menos tempo a gente dá para o bicho ir mudando e complicando mais e se replicando e matando mais gente. É possível que pela ciência, foi o doutor Dimas que me falou aqui, eu ouvi e não esqueço, que o bicho, quando ele pula de um ser humano para outro, ele vai, dessa forma dele sobreviver, se replicando, matando mais gente, não é porque ele quer matar, porque ele quer sobreviver. Mas ele vai perdendo a força, para atingir até a humanidade, a imunidade de rebanho, mas isso demora muito tempo, pode morrer muita gente. A vacina vem exatamente para a gente chegar antes à imunidade de rebanho, tá? Então, eu tenho mais do que certeza e esperança de que a gente tenha a aprovação da Anvisa para essas duas vacinas, mas quase que imediatamente, porque se você der tempo para o inimigo já está provocando um caos. Ontem me foi dito aqui claramente, por quem conhece do assunto, por quem estuda o assunto, o ex-ministro, qual é o nome dele, o Garrafa? Falou comigo ontem aqui, o Taishi, que ficou apenas um mês no cargo e falou, eu saí porque eu não ia ter autonomia, eu dei no pé. O Taishi é um pesquisador, é um pesquisador nato. Então, quanto mais tempo a gente der para o bicho, mais ele vai replicando. Então, a gente tem que vacinar. Não importa qual é a vacina, nós temos que começar a vacinar. E se burocratizar muito, além do necessário para ter segurança e eficácia da vacina, tá? Aí nós estamos perdidos. Ou a gente para com esse negócio de burocratizar demais, porque os estudos estão sendo feitos de uma forma correta. E a última pergunta para o doutor Dimas, porque o doutor Dimas tem pauta, tem reunião, e eu não vou atrapalhar o doutor Dimas, que ao invés de perder tempo comigo pode estar salvando gente, né? O que falta de documentos para apresentar o Butantan para a Anvisa atender todos os critérios que precisa para aprovar a vacina. Datena, na realidade faltam algumas informações complementares, quer dizer, os documentos foram apresentados e a Anvisa, tanto para o Butantan como para a Fiocruz, para a AstraZeneca, solicitou informações adicionais sobre esses documentos, esclarecimentos sobre esses documentos, né? Nós estamos encaminhando isso tudo online, em fluxo contínuo, né?
E, nesse momento, a documentação do Butantan já foi analisada, mais de 40% dessa documentação já foi analisada, estamos acompanhando esse progresso e devemos completar todas essas informações complementares, né, ainda no dia de hoje. Portanto, até domingo, a Anvisa estará absolutamente apta a dar aí o seu veredito e você tem toda a razão. Quer dizer, com o que existe já, com o que já foi fornecido, já seria mais do que suficiente, né, para autorizar o uso emergencial dessa vacina. Mesmo porque ela já está usando, nesse momento, com uso emergencial em 3 países. Ela está sendo usada na China, está sendo usada na Indonésia, está sendo usada na Turquia. E, portanto, já poderia estar sendo usada aqui no Brasil também. Então, tudo que nós esperamos, e você é uma pessoa combativa e falou a verdade aí, quer dizer, não podemos burocratizar, né? Não podemos burocratizar a morte, porque é o que se trata, quer dizer, cada dia que nós esperamos um carimbo oficial, isso significa 1.200 pessoas morrendo, né? 1.200 pessoas morrendo, foi o que teve ontem, né? Então não podemos burocratizar a morte, Datena, você colocou de uma forma muito clara, né? Obrigado até por essa sua manifestação. Mas é o que eu penso mesmo. Ô Garrafa, você sussurrou alguma coisa no meu ouvido que a minha surdez não permite ouvir sussurro. Se for importante, usa esse negócio chamado microfone e diz pro Dr. Dimas o que é, e aí nós vamos encerrar realmente a entrevista. E, dando crédito aqui, ontem a CNN deu a informação dizendo que talvez o Butantan não tivesse todos os documentos exigidos pela Anvisa. E isso teria sido comunicado também essa semana do Butantan para a Anvisa. E ficou na dúvida se isso é verdade ou não, se de fato alguns documentos que a Anvisa pediu, o Butantan não tinha ou não tem para oferecer. É importante a colocação que foi feita na CNN. O doutor Dimas, não sei se já respondeu a isso ou não. Eu respondo de novo, Datena. Os documentos, a solicitação de documentos foram todas atendidas e, como eu disse, estamos agora complementando documentos já apresentados com informações minuciosas, né, conforme foi solicitado, né? Então, nesse momento, até o final do dia de hoje, esperamos ter todas essas informações adicionais solicitadas, né, entregues, né? E, com isso, como eu digo, poderemos ter, sim, a aprovação da vacina. Bom, para encerrar, faltou algo que o senhor queira completar, doutor Dimas? Datena, vacina na prateleira não salva vidas. Precisamos transformar na vacina em vacinação. Esse é o nosso desafio desse momento, né? Então, acho que todos precisam ter muito claro a sua responsabilidade nesse processo e atuar de forma efetiva, né? Não podemos mais esperar. A vacina está na prateleira. Precisamos transformar essa vacina em vacinação, é a minha mensagem. O senhor tem esperança como cientista que realmente a gente consiga conter essa doença? O Taishi disse ontem aqui que já é mais significativa essa relação de número de mortes, se você comparar a época e coisas parecidas e populações, ela já está matando mais do que a gripe espanhola. Matou no Brasil. Olha, então, a situação é séria. Datena, 2021 vai ser um ano duro. Vai ser um ano de luta intensa contra esse vírus. Se nós achávamos que 2020 havia sido duro, 2021 tem a promessa prevista de ser pior do que 2020, se não forem tomadas medidas efetivas. A vacina é o início de um combate. É uma primeira vez que nós temos uma arma aí que possa nos ajudar de forma efetiva. Mas o inimigo está muito poderoso nesse momento. O inimigo não arrefeceu, não. O inimigo, pelo contrário, vem com toda a sua força, como tem sido demonstrado aí pelos hospitais do Brasil, que já estão atingindo o limite das suas UTIs. Então vai ser um ano difícil, esse primeiro semestre será um ano de intensa batalha e nós precisamos ter isso claro. A população precisa lembrar que esse momento é tão grave quanto
maio, abril, junho do ano passado, talvez até mais grave, né? E precisamos, sim, assumir a gravidade da infecção, da epidemia, e não ficar menosprezando. É grave, a situação é grave, precisamos agir de acordo com essa gravidade. A vacina ajuda, vai ser um grande aliado, mas ela vai ainda levar um tempo para fazer essa ajuda de forma efetiva. Então, vamos nos mobilizar, e enfrentar esse vírus de frente com as armas que nós temos nesse momento, que são as armas que já foram ditas aí, quer dizer, o afastamento social, evitar a aglomeração, diminuir ao máximo a circulação desnecessária, as populações de mais em risco permanecer na sua casa, permanecer protegido pela máscara, enfim, as medidas que já foram anunciadas precisam ser mais do que nunca reforçadas, porque o vírus está aí e está, vamos dizer assim, bravo, está muito bravo. Eu não sei a origem do vírus. Sei que é da China, mas não sei como é que ele surgiu. Tem a teoria da conspiração de vírus que escapou de laboratório. Acredito que se escapou mesmo, não teria sido uma coisa pensada. Se ele veio do pangolim, do morcego, não me interessa de onde ele veio. Só que um vírus desse, na natureza, ele tem o maior cientista ao seu lado, que é a própria natureza. Não tem cientista melhor que a natureza. Ele aperfeiçoa o mecanismo para que o mecanismo do ser que está vivo ali continue vivo. Então, apesar dos nossos brilhantes cientistas que nós temos aqui e no mundo inteiro, eu repito que aqui tem uma plataforma de cientistas fantástica, principalmente na virologia, em questão de vacina, talvez a melhor do mundo em termos de campanha de vacinação. Não tem cientista melhor que a natureza. E é bom não ficar dando moleza para a natureza, porque aí, se de repente sair de controle, o que eu já estou percebendo em alguns países da Europa, nós estamos vendo apenas o começo de um filme que talvez tenha pouca gente para ver o fim desse filme no cinema. Um abraço grande, muito obrigado, fica com Deus e desculpe aí tomar o seu tempo, doutor Dimas. Um abraço, Datena. Prazer estar com você. Um abraço, Garrafa. Até mais. Abraço grande ao doutor Dimas.